E é com essas imagens impressionantes dos transtornos causados pelas chuvas que eu abro o Ronda da Cidade de hoje. E já começo falando das chuvas que castigaram o sul do estado. Lá em Castelo, são mais de 800 pessoas desalojadas e desabrigadas. Ruas e casas de Castelo foram invadidas pela água. Mais uma vez, a cidade de pouco mais de 37 mil habitantes foi castigada após a cheia do rio, que passou dos 3 metros acima do nível normal neste domingo. Os bairros mais afetados foram Independência, Niterói, Vila Isabel, Garagem e Centro. A prefeitura já monitorava os volumes de chuvas e atuou para minimizar os impactos. Nós já tínhamos a previsão da quantidade do volume excessivo de chuvas que aconteceria do sábado para domingo. Ficamos acompanhando através da Defesa Civil todas essas chuvas, principalmente nas bacias aqui do nosso município. E elas ocorreram realmente num grande volume em um espaço muito curto de tempo. Por volta de 6 horas da manhã, instituímos o gabinete de crise aqui na prefeitura e iniciamos os procedimentos para poder comunicar à população sobre a possibilidade de transbordo do Rio Castelo. Segundo o prefeito João Paulo Nali, 610 pessoas ficaram desalojadas e outras 206 desabrigadas. A prefeitura está adotando as providências para restabelecer a normalidade no município. Ao todo, 86 servidores atuam com máquinas e equipamentos nas áreas de risco para dar suporte aos moradores afetados que foram para casas de parentes e abrigos disponibilizados pela prefeitura. O município, através da Secretaria de Assistência Social, atendeu nos pontos de apoio, na igreja do bairro Garagem, na escola do Madalena Pisa, na escola do bairro Niterói, a toda a população que estava desabrigada, fornecendo alimentação, colchões, material de higiene, de limpeza, para poder permitir aí a população ter uma estrutura nesse período em que as cheias estavam ocupando as suas residências. Agora pela manhã, iniciamos o trabalho de limpeza da cidade, uma limpeza em parceria com algumas empresas do município que de forma voluntária estão nos auxiliando, assim também como algumas prefeituras, a Prefeitura de Conceição, de Venda Nova, que enviaram caminhões-pipas e estão auxiliando de forma voluntária na limpeza do nosso município. O prefeito afirma que a administração tem trabalhado para reduzir os impactos das enchentes que têm se tornado frequentes no município. Estamos tendo agora a oportunidade também de auxiliar os comerciantes e as pessoas a voltarem para as suas residências, para o seu comércio, trazendo os equipamentos que nós ajudamos eles a tirarem para que não tivessem prejuízo e agora voltando e minimizando aí os impactos dessa cheia, mais essa cheia do nosso rio. Voltamos a frisar que é impossível nós acabarmos com as enchentes, mas estamos aí comprometidos em minimizar esses efeitos, seja no momento das enchentes ou seja também de forma prévia. Iniciamos a limpeza do Rio Castelo, a dragagem do rio, estamos acompanhando, realizando os projetos e acompanhando a realização da ponte da esplanada, uma nova ponte na esplanada para poder permitir aí o maior escoamento de água no nosso município, além dos projetos em relação às barragens de contenção nas cabeceiras do nosso rio. Então é isso, foi mais um dia em que a nossa população passou aí essas dificuldades com as enchentes do nosso município, mas que graças a Deus não tivemos nenhumas intercorrências, nenhumas perdas maiores e estamos aí dando a volta por cima, colocando a casa em ordem para que a nossa população possa voltar à rotina normal. Realmente situação bem complicada lá no município de Castelo, com mais de 800 pessoas que chegaram a sair de casa, foram obrigadas a deixar seus lares por conta da enchente, mais uma, Lembrando que em 2020, lá em dezembro, a população sofreu muito, o rio subiu mais de 8 metros, E agora, números atualizados, chegando para a gente da Defesa Civil Estadual, em Muqui, são 4 pessoas que estão desabrigadas, em Afonso Cláudio são 19, Afonso Cláudio, 19 desalojados e 2 desabrigados. Alegre, 2 pessoas estão desalojadas. Bom Jesus do Norte, 78 pessoas desalojadas e 5 desabrigadas. Ibatiba, que volta a sofrer com as chuvas nesta segunda-feira, são 100 pessoas desalojadas. Mimoso do Sul, 12 pessoas desalojadas e Apiacá, são 6 pessoas desabrigadas. No total, então, portanto, de 17 pessoas desabrigadas, quase 1.000
desalojadas aqui no sul do Espírito Santo. Muitas ocorrências também, algumas delas trago aqui em destaque no boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual lá em Castelo, né? Teve esse transtorno todo, onde mais de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas. No município de Conha, teve queda de árvores, barreiras no interior do município, mas o problema já foi solucionado. Em Ibatiba, inundações no bairro Boa Esperança, há registro de desabrigados e desalojados, como já trouxemos. A enxurrada atingiu a zona rural de Barra Grande. Também teve vistoria numa represa, né, sobre o risco de rompimento, já que havia esse risco. Lá em Muqui teve movimento de massa, ocorrências também em Muniz Freire com queda de barreiras nas rodovias estaduais e municipais, com interdição de várias dessas vias, principalmente no interior. Em Mimoso do Sul teve movimento de massa no bairro Mangueira, com risco de queda de um poste de energia sobre uma residência. Em Bom Jesus do Norte, o rio subiu muito, gerou grandes transtornos, pontos de alagamentos no centro da cidade. Ainda em Venda Nova do Imigrante, uma queda de talude em Vila da Mata, mas sem vítimas. Em Guaçuí, vários pontos de alagamentos, inclusive nesta manhã de segunda-feira, o Rio Viado transbordou, segue aí pontos de alagamentos na cidade. Portanto, essas são as principais ocorrências registradas no sul do estado. Ainda hoje vamos trazer detalhes, mais detalhes das chuvas, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim. Agora, vamos falar da área policial. É que a Polícia Civil registrou o primeiro caso de feminicídio de 2022 em Cachoeiro. Foi no final de semana. O Natan Rodrigues traz os detalhes para a gente. Pois é, Wanderson, foi registrado o primeiro feminicídio aqui na cidade de Cachoeiro. A vítima foi Juliana Machado, que foi morta a facadas pelo namorado na noite do último sábado deste final de semana, na frente do filho de 5 anos de idade. De acordo com a polícia, eles brigaram, tiveram uma discussão por conta de ciúme e esse foi o motivo para a Juliana ser assassinada. O homem deu 2 facadas na Juliana, uma na testa e outra na clavícula. Ela até chegou a ser socorrida para o hospital, mas morreu a caminho. Depois de cometer o crime na frente do filho dela, ele se esfaqueou e tentou se jogar do 3º andar do prédio onde eles moravam, uma tentativa de suicídio, mas não deu certo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro com ferimentos no pescoço. O velório da Juliana e o enterro aconteceram na tarde deste domingo, lá na capela mortuária do bairro Coronel Borges, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. A polícia foi até o local para conversar, foi até o hospital, para conversar com esse suspeito, um lavador de carros, e ele assumiu ter matado a Juliana, contou o motivo desse feminicídio e também, Wanderson, que o filho dela presenciou todo o caso. Ele foi autuado pelo crime de homicídio qualificado e também por feminicídio. Logo depois de ter alta, ele deve ser encaminhado para o sistema prisional para poder responder por esse crime que ele acabou cometendo, um crime tão brutal, matando essa jovem que trabalhava no setor de higienização do Hospital Infantil Francisco de Assis, aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Infelizmente, o primeiro feminicídio já foi registrado em 10 dias, em menos de 10 dias, já é o primeiro caso registrado aqui na cidade de uma mulher morta pelo próprio companheiro aqui na nossa região sul. Wanderson, eu volto no estúdio com você. Sai ano, entra ano e novos casos de feminicídio, infelizmente, acontecem aqui no sul do estado. Mais um covarde que tira a vida da mulher, da namorada nesse caso, e na frente de uma criança. Essa criança que chamou socorro, ligou para o pai, avisando que a mãe havia sido esfaqueada, o SAMU chegou a ser acionado e ele tentou tirar a própria vida. Ainda bem que não morreu, porque a gente espera que ele pague pelo que fez, ficando aí um longo período atrás das grades. E depois do intervalo, homem é esfaqueado no pescoço em Venda Nova do Imigrante. A gente volta já.
Tá me ouvindo? Aqui, essa matéria vai dar para chamar ela agora abrindo esse bloco? Essa do Samuel, que ele levou aí para vocês? Dá? Então vou chamar ela então, antes de eu falar dos transtornos da matéria do Natan, do stand do Natan, tá bom? Tem que voltar pro TriCast lá pra vinheta lá, ó. Eu tô no vídeo aqui, hein, Lu? Atenção! O rio Itapemirim deve ultrapassar 3 metros. Por volta das 7 da noite, carros de som começaram a circular pela cidade, novamente alertando do risco de inundações. A Defesa Civil monitorava o nível do rio que... Até que horas ontem? 11 e pouco da noite? Tá doido. Eu tô aqui no vídeo, hein, no monitor, hein. De volta com o Ronda da Cidade, você pode assistir o seu telejornal, acompanhar pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook e rever na hora que quiser. Também participa com a gente de forma muito simples, muito fácil, pelo WhatsApp 28 99991 7726. Fez um flagrante, tem um problema no seu bairro? Encaminhe aqui para o Ronda da Cidade. Agora a gente volta a falar das chuvas. O Samuel de Fraga e a Edith Vanina percorreram as ruas de Cachoeiro durante o dia de ontem e presenciaram de perto o drama da população por conta dos riscos de inundações. Atenção! O rio Itapemirim deve ultrapassar 3 metros. Por volta das 7 da noite, carros de som começaram a circular pela cidade, novamente alertando do risco de inundações. A Defesa Civil monitorava o nível do rio, que subia com rapidez, chegando a alcançar 3 metros durante a noite. O Sandro tem 2 comércios às margens do rio Itapemirim. Na última enchente, ele perdeu tudo e às 8 da noite, a água já tinha tomado conta da garagem. Aperta o coração, não é a primeira vez, né? Então, há 2 anos atrás, nós perdemos tudo. Quando se fala tudo, tudo mesmo. Uma vida de 30 anos de comércio foi por água abaixo. Mas, com força, reconstituímos tudo. Mas não é fácil, não. A gente, vendo o que está acontecendo agora, causa-se um meio pavor, né? Por volta de 10 da noite, a força e a quantidade de águas chamava a atenção e continuava chovendo. A garagem desse prédio já estava cheia, estacionamentos tomados pelas águas e com o rio subindo rápido, começou uma verdadeira correria no centro da cidade.
Agora são 11h20 da noite, a gente está aqui na Praça Jerônimo Monteiro. Essa é a principal via de acesso à Avenida Beira-Rio e ela já está interditada. E aqui, gente, tem muitas lojas de calçados, lojas de roupas, lanchonetes, livrarias e todos os comerciantes já estão se movimentando e retirando todos os objetos de dentro de suas lojas. Comerciantes começaram uma verdadeira corrida contra o tempo, retirando toda a mercadoria. Gente, são 10h20 da noite. Olha, a gente está nessa galeria aqui, bem no centro da cidade. A maior parte das lojas já foram desocupadas e é realmente correria. Por exemplo, essa loja aqui iria inaugurar nesta segunda-feira. Na última enchente, a água chegou no teto. Produtos e objetos que davam para carregar eram levados para casa e os móveis foram levados para o segundo andar. Porque 2020, né, foi um prejuízo de 1.070 mil, né? Então agora, levar de novo, depois veio a epidemia, né? Então é só prejuízo, não se perder de novo, aí tem que fechar de uma vez. Tem que correr, né? Tem que correr. A Iranildes convocou todos os funcionários nessa loja de tênis. Ela está há 6 meses no ponto, mas lembra como ficou o centro da cidade na última enchente. Então, resolveu tirar tudo por precaução. Se preparando para que não aconteça o pior. É melhor a gente arrumar tudo novamente do que ficar no prejuízo. Realmente, ninguém quer pagar para ver, né? Em 2020, o rio subiu mais de 12 metros acima do seu nível normal. A maior enchente da história do município de Cachoeiro, né? Penalizou muito os comerciantes, a população ribeirinha. Um prejuízo muito grande na sequência, como disse aí esse senhor na reportagem, ainda veio a pandemia penalizando ainda mais. E a gente continua falando sobre as chuvas e os transtornos causados em Cachoeiro. É que o Natan Rodrigues está com o coordenador da Defesa Civil que faz a atualização da situação da cidade. Pois é, Vanessa, a gente conversa agora com o coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeiro, Carlos Miranda, para poder falar sobre essas ocorrências que aconteceram aqui na cidade, nesse último fim de semana, com essas fortes chuvas que caíram. Carlinhos, bem-vindo aqui ao Ronda da Cidade. Quais foram as últimas ocorrências que aconteceram aqui na nossa cidade? Bom dia, Wanderson, bom dia a todos. Essa chuva forte ela teve início lá na sexta-feira, a partir do meio-dia, onde a gente teve um volume excessivo em torno de 40 milímetros em 15 minutos. Isso causou já na sexta-feira vários alagamentos nos bairros de Cachoeiro, muito transtorno para os nossos moradores. Muitas ruas foram alagadas, algumas residências foram alagadas. No sábado, permaneceu esse elevado número de chuva precipitando sobre o nosso município, mas aí também os outros municípios no entorno da bacia do Itapemirim receberam muitas chuvas e com isso o rio começou a subir. Tivemos alterações mais gravosas ontem, a partir da manhã, a gente iniciou o dia de ontem com 1,60 m, emitiu 2 alertas durante o dia, um às 10 da manhã, onde a gente anunciou a possibilidade de transbordo em alguns pontos, isso na parte da tarde. A gente teve que refazer esse alerta depois das 5 horas, por volta das 5h30, porque o rio já estava próximo dos 3 metros e a gente ali colocou uma expectativa de 3,30, ele ficou em torno de 3 metros. Nesse momento, ele abaixou um pouco, voltou a subir novamente, então esse efeito deve continuar durante o dia, de abaixar um pouco e diminuir um pouco, de acordo com as chuvas que estão chegando, essas águas que estão chegando dos municípios vizinhos. Entretanto, nós temos aí um ponto relevante que, dentro dessa estabilidade que está agora, a gente vai receber por volta das 4 horas um volume de chuvas mais distante de nós, lá de Bitirama, de Ibatiba e Iuna. E esse tempo de resposta do rio é muito mais longo, então vai chegar aqui por volta das 4 horas, a gente precisa continuar em alerta. Em relação à previsão, tem mais chuva? Como é que está aqui para Cachoeiro de Itapemirim? Até quando a gente vai continuar recebendo a chuva aqui na nossa cidade? Os institutos de meteorologia, eles apontam até quarta-feira chuvas expressivas. Nós estamos aí ontem, por exemplo, com perigo, alto perigo, grande perigo. Hoje fica um pouco mais brando e assim vai ficando mais suave até quarta-feira. Então, assim, devemos ainda continuar atentos. Cachoeiro de forma esporádica, nossa região é muito montanhosa e nós tivemos ontem muitos problemas de deslizamento de encostas. Muitos muros próximos à residência caíram
Nós, inclusive, nessa manhã e no dia de hoje, estaremos atendendo várias famílias que não foi possível fazer ontem, porque a demanda foi muito grande. A gente estará indo a essas casas agora para direcionar algum tipo de ajuda para essas famílias. Qual contato a pessoa que estiver precisando de ajuda pode fazer com a Defesa Civil? Por qual número? Nós temos um 199, que é um telefone que atende em horário comercial. Entretanto, ontem e hoje nós estaremos com plantão também nesse telefone, ele está atendendo 24 horas, e nós temos um telefone celular, que esse é o plantão 24 horas, que é o 988 14 34 97. Obrigado, Carlos Miranda, pela sua participação aqui no Ronda da Cidade. Pois é, Wanderson, então aí fica uma alerta, né, para quem mora aí, população ribeirinha, bem perto do rio, tem que ficar atento e fazer esse acompanhamento que a Defesa Civil, junto com a Prefeitura, tem postado nas redes sociais, um balanço aí do nivelamento do rio. Wanderson, volto no estúdio com você. É isso, né, Natan? Tem que continuar monitorando de hora em hora o rio Itapemirim, principalmente, né, quem reside, né, às margens do rio Itapemirim. Agora, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as chuvas, né? Mas agora eu quero falar de área policial. Um homem foi esfaqueado no pescoço em uma tentativa de homicídio lá em Venda Nova do Imigrante. Um homem de 21 anos foi esfaqueado no pescoço próximo à Igreja Maranata, no bairro São Pedro, em Venda Nova do Imigrante, na noite do último sábado. Mesmo com ferimentos, o homem seguiu caminhando até cair em uma calçada de um bar no mesmo bairro. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi amparado por populares. A vítima, que estava em estado grave, porém consciente, foi socorrida pelo SAMU 192 e levada para o Hospital Padre Máximo. A PM informou que o suspeito fugiu do local do crime usando uma bicicleta. Horas depois, o autor da facada se apresentou espontaneamente na delegacia de Venda Nova. Ele disse que estava sendo ameaçado pela vítima já há algum tempo e naquela noite, ao passar pelo bairro São Pedro, foi agarrado pelo braço, por isso se defendeu, desferindo uma facada no pescoço do rapaz. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e o autor da tentativa de homicídio continua preso. E você vai ver a seguir. Trânsito de Cachoeiro é alterado por conta das chuvas. É já já.
De volta com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, agora com imagens impressionantes de uma criança que foi flagrada pendurada na varanda de uma casa que fica sobre o leito do rio Itapemirim. Confira nas imagens. Uma criança que aparenta ter entre 6 e 8 anos de idade se arriscou ao brincar na varanda de uma casa às margens do rio Itapemirim, no bairro Baiminas, em Cachoeiro, no final da tarde de ontem. No vídeo, gravado pela maquiadora Aline Grola, a criança se pendura, ficando bem próxima das águas que estavam com muita correnteza, já que o rio estava bem cheio acima do seu nível normal por conta das chuvas do final de semana na região sul. Do bairro Coronel Borges, a mais de 200 metros do Baiminas, a Aline gravou as cenas e ficou bastante aflita com a situação, sem poder impedir uma tragédia, já que havia o risco da criança cair no rio. Olha o que essa criança está fazendo, meu Senhor, meu Deus. E está a milhões de luz distante da minha casa, eu não consigo gritar. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ai, ele entrou, misericórdia. Preocupada, a Aline acionou a polícia militar e encontrou a casa da família do garoto, que foi avisada da brincadeira perigosa. Pendurado lá, a minha reação foi pegar o celular, porque se ele caísse na água, eu ia ter como provar que ele caiu e dar um jeito. Mas ele não caiu, ele voltou para dentro de casa e eu fui lá do outro lado da... Que eu cheguei lá, eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde era a casa, eu não tinha como localizar. Uma viatura passou, foi Deus que mandou. Porque eu parei eles, pedi ajuda e eles começaram a procurar a casa, falar que tinha uma criança se pendurando. Eles conseguiram localizar a casa junto comigo, a gente mostrou para a mãe do menino o que ele estava fazendo e graças a Deus está tudo bem. Meu Deus, que ideia dessa criança, né? Criança é sempre preciso redobrar a atenção. Lá em Guaçuí tem uns bobados que estão pulando da ponte. Tem uma ponte lá que é estilo a Ponte do Arco, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O rio está bem cheio, tem uns bobados pulando. Aí acontece uma tragédia, coitado, coitada da família. Tem gente também que pede para ver uma situação trágica, né? Infelizmente. Ainda falando de chuva, o trânsito de Cachoeiro teve alterações por conta de inundações na Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio precisou ser interditada na tarde do último domingo por conta do acúmulo de água da chuva debaixo da ponte de ferro. Com isso, o trânsito precisou passar por alterações. Bom, com essas chuvas intensas que nós tivemos, essa ponte mais baixa da parte da Beira Rio, debaixo da ponte de ferro, ela geralmente fica alagada. Então, com essa problemática de encher ali, a gente teve que realmente mudar esse trânsito de Cachoeiro para que a gente possa trabalhar e resolver o problema de forma definitiva. O trânsito no sentido contrário na avenida é algo inédito. É um teste que está sendo feito pela Prefeitura de Cachoeiro. Na verdade, nós temos um plano de mobilidade já pensado há um tempo atrás, há mais de um ano, e isso está contido nesse plano de contingência. A gente tem que entender que, infelizmente, a enchente de 2020 trouxe muitos estragos, mas também trouxe ensinamentos. Então, desde aquela época para cá, a gente vem planejando planos de contingência para que, se acontecesse qualquer problema, qualquer transtorno, a gente pudesse reordenar o trânsito e a vida de cachoeirense da melhor forma possível. A ponte Carim-Tanuri também foi interditada para ajudar na logística do trânsito. Guardas civis estão no local orientando os motoristas sobre as mudanças. Primeiramente, a gente pede a todos os condutores que evitem o centro da cidade, mas aqueles que precisam de fato passar por aqui, o trânsito vem da 25 de março, acessa diretamente a Capitão Deslandes e, por sua vez, vai chegar ali naquela rua conhecida como da Rua do Shopping Popular, descendo para Beira Rio. É simplesmente um grande contorno dessa parte alagada que nós temos. Costa Pereira continua funcionando normalmente. O rio já atingiu essa casa que fica no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro. De acordo com informações de moradores, ninguém ficou ferido, porque antes mesmo da água invadir a residência, os moradores foram retirados. Mas já dá para ver alguns prejuízos e também animais ilhados. A água já está sendo escoada por caminhões-pipas e sendo jogadas de volta ao rio. O trabalho está sendo feito por 2 caminhões, um por vez, e deve seguir assim até que a água seja escoada. A
A gente volta hoje com o quadro Fala Prefeito. Nesta semana, Vitor Coelho fará o balanço de sua gestão das ações de 2021 na área de gestão e desenvolvimento. Cachoeiro de Itapemirim é a segunda cidade mais bem colocada do estado no ranking de competitividade dos municípios no ano de 2021. E destaque no Brasil em índice de governança municipal. Além disso, está entre as 6 cidades inteligentes do Espírito Santo, quando falamos em tecnologia. Em um ano desafiador, o prefeito Vitor Coelho analisa como os investimentos têm mudado a vida dos moradores e avalia sua gestão em 2021. 2021, assim como 2020, foi um ano muito desafiador por conta da pandemia, que atrasou um pouco do planejamento que a gente tinha para esses 2 anos, mas mesmo assim a gente obteve resultados importantes, né? Esses são alguns indicadores que você apresentou aí. Posso citar vários outros, né? Fatos importantes. Cachoeiro está há 5 anos consecutivos como nota A na Secretaria de Tesouro Nacional. Nós estamos entre as maiores cidades no ranking de cidades inteligentes, né? Subimos a posição para a 59ª posição. Nós estamos em 2º lugar em transparência no Tribunal de Contas da União, em cidades com mais de 100 mil habitantes. Assim, são vários indicadores que mostram que o trabalho administrativo que a gente fez, que a maioria das pessoas não vê, não procuram saber e ter conhecimento, mostram que o trabalho administrativo de uma gestão fiscal eficiente, de uma parte contábil e financeira com responsabilidade, a gente alcança alguns indicadores que coloca Cachoeiro num patamar de cidade organizada e que pode ser atrativa para novos negócios. Eu digo que uma cidade inteligente não pode ser apenas com a utilização de tecnologia. A tecnologia tem que servir bem o cidadão. Então não adianta você ter muita tecnologia se o propósito dessa tecnologia não for para melhorar os serviços. E Cachoeiro, né, iniciou um trabalho, né, com a antiga empresa Datacid, fazer toda a parte estrutural. Foram investidos mais de 5 milhões na antiga empresa Dataci, hoje é uma coordenadoria de tecnologia que nós temos, vinculada à Secretaria da Fazenda, e essa parte de investimento, da parte, né, estrutural, foi necessário para que hoje a gente começasse a vir alguns resultados de serviços e aplicativos que vão servir melhor ao cidadão. Quais são um deles? Um novo portal que é a Carta de Serviços, que está no nosso portal da Transparência, onde as pessoas podem procurar ali basicamente quase todos os serviços que são oferecidos online. A pessoa não precisa sair de casa para ter algum tipo de serviço da prefeitura, seja um agendamento de um serviço de saúde, seja uma matrícula online, que é um serviço que nós construímos junto ao software Educaci, vários aplicativos que foram feitos. Nós estamos ampliando a nossa malha de internet nas unidades de saúde, nas escolas, ampliando a fibra ótica, né, esse cabeamento de fibra ótica. Lançamos, né, o Conecta Cachoeiro, que são os pontos de Wi-Fi gratuitos na cidade. Estamos com 34 e o planejamento é atingir, pelo menos até o final de 23, 100 pontos de internet gratuita. O projeto de digitalização dos processos, né, tornar Cachoeiro uma cidade 100% digital, sem a utilização de papel dentro dos processos internos. Isso agiliza, né, a tramitação dos processos. Então tudo isso facilita, desburocratiza e melhora a vida do cidadão. O PDM é uma ferramenta importantíssima que nós estávamos, desde quando entramos no primeiro mandato em 2017, porque era preciso ser feita a revisão ao final de 2016, que não foi feito. Então a nossa legislação retroagiu a 2006. Então imagina você trabalhar no ano de 2017 com uma legislação de 2006, né? Então vários empresários buscando abrir empresas na cidade, mas por conta de uma legislação atrasada, isso emperrava e impedia, né, essa agilidade maior. Então foi feita a revisão, graças a Deus apresentamos o projeto na Câmara Municipal, um projeto muito, muito robusto e muito moderno, tudo previsto na lei, mas sim dando maior liberdade para o desenvolvimento, principalmente de forma ordenada na cidade, e para prever o crescimento da cidade de forma ordenada, né? A cidade está muito condensada na área central, a gente precisa trabalhar de forma planejada nas extremidades da cidade. Então isso proporciona, como você disse, a atração de novos investimentos para cá, e uma cidade com as finanças, com as contas regularizadas em dia, também é um excelente ambiente de negócios que faz com que os investidores, olha, a cidade está organizada, tem uma boa qualificação na parte educacional, tem boas escolas estruturadas, uma parte de saúde também muito bem estruturada, 3 hospitais filantrópicos, as unidades de saúde. Tudo isso proporciona com que o investidor enxergue Cachoeiro como uma oportunidade de negócio. E assim,
a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Reveja o seu telejornal do Sul do Estado pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!